Salve, salve galera ligada aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rodrigo de Oliveira e vamos falar sobre os jogos de volta das semifinais da Copa Rui Carlos Ostermann. Eu já tô até cansado, cara, de falar sobre a Federação Gaúcha de Futebol, né? É impressionante que sempre tem alguma dúvida, sempre tem algum problema em relação às ações da Federação Gaúcha de Futebol. Pois bem, o problema agora foi em relação ao Pelotas e o jogo de volta contra a equipe do Aimoré. Vamos lá então. O Pelotas já havia anunciado, né, depois da classificação dos times que estavam pendentes ainda de passar pelas semifinais, na realidade pelas quartas de final, o Pelotas acabou divulgando, né, as datas dos jogos e depois já começou a comercializar os seus ingressos, fazer o seu serviço do jogo, já para esperar o torcedor para o domingo. Acontece que na quarta-feira, já depois de aberto o serviço de jogo, o TJD da Federação Gaúcha de Futebol acabou punindo o Pelotas com a perda de 2 mandos de campo em função dos problemas que acabaram acontecendo no Clássico Brapel. Só que o Pelotas já havia, né, iniciado a sua venda de ingressos. O que diz o Estatuto do Torcedor em relação a isso? O Estatuto do Torcedor diz que, havendo punição e sendo que o clube já havia, né, feito o início da sua venda de ingressos, não há possibilidade de mudar. Isso aí está no Estatuto do Torcedor. Qualquer torcedor vai poder entrar na justiça para tentar, né, resolver essa situação. Então, o Estatuto do Torcedor já protegeria o Pelotas e é por isso que o Pelotas está respaldado em fazer o anúncio e em manter o jogo no estádio da Boca do Lobo. Só que a sexta-feira e o sábado, eles foram extremamente agitados em relação a isso, porque o Aimoré não concorda que o jogo seja na Boca do Lobo, isso porque o Pelotas acabou sendo punido pelo TJD. Só que a punição do Pelotas saiu na véspera do feriado e o Pelotas sem condição de entrar com recurso em relação a isso. Tanto que o Pelotas acabou entrando com recurso na sexta-feira e esse recurso não foi julgado. Só que o Pelotas tem o respaldo, né, de que o jogo está confirmado para o estádio da Boca do Lobo. Tanto que, abrindo o site da Federação Gaúcha de Futebol, a gente não vê nenhuma mudança no local. Por exemplo, se houvesse alguma dúvida em relação ao local do jogo, se o Pelotas não tivesse indicado nenhum estádio, ou se o jogo não fosse, né, com portões abertos, apareceria ali a definir na tabela do cronograma ali do jogo da Federação Gaúcha de Futebol. Não aparece o estádio da Boca do Lobo. Então, eu acho que nunca houve dúvida que o jogo seria no estádio da Boca do Lobo. Claro que o Aimoré está tentando criar um fator novo, tentando criar alguma coisa nova para tentar reverter a desvantagem que teve no jogo de ida, quando acabou perdendo dentro da sua casa para o Sport Clube Pelotas. Então o Pelotas tem a vantagem, vai ter o seu torcedor e vai jogar no seu estádio, que é extremamente importante. Mas custava a Federação Gaúcha de Futebol ou até mesmo o TJD deixar claro na decisão de que o Pelotas não começaria a cumprir imediatamente a punição em relação à perda de manda de campo, deixaria as coisas mais tranquilas para todo mundo. Para o torcedor do Pelotas que já comprou o ingresso, já estava se preparando para o jogo, e também para todos aqueles que vão trabalhar na partida, porque até o sábado pela manhã se tinha dúvida se o jogo seria ou não no estádio da Boca do Lobo, tanto que, né, o Aimoré ele tentou entrar com recurso, né, no pleno do TJD para que o Pelotas cumprisse a perda de mando de campo já nesse jogo da semifinal, mas o TJD acabou indeferindo esse pedido da equipe do Aimoré. Cara, é muita bagunça, é muita desorganização, é muito problema que a gente tem enfrentado nessa competição. Ou a Federação
trata essa competição da maneira que ela precisa ser tratada, que é uma competição profissional. São clubes profissionais, são clubes com história, são clubes que têm, né, torcidas fanáticas, clubes que acompanham, que marcaram a história no futebol gaúcho. O jeito que a Federação Gaúcha de Futebol está tratando essa competição é um desrespeito com todos os clubes que acabaram fazendo um esforço danado para conseguir manter a atividade no segundo semestre. Aí eu falo do semifinalista, de Gaúcho, de Aimoré, de Pelotas e de Brasil. Esses 4 times e aqueles que disputaram a primeira fase fizeram um esforço hercúleo para estar disputando uma competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol. E o mínimo, a federação não fez o mínimo ao longo da competição. Combinou uma coisa, deu liberdade para os clubes fazerem outra, e agora no final a federação tentou tomar conta da situação, recebeu muito hate por parte dos clubes, por parte dos torcedores. Enfim, a situação ela é extremamente complicada em relação a essa situação. Muita desorganização, muito problema, e a gente vê, né, que se as coisas não mudarem, se as coisas não melhorarem, a gente está vendo o que está acontecendo com o nosso futebol. A gente está vendo na Série A, os times lutando para permanecer na primeira divisão. Nós temos os nossos 3 times abaixo do 10º lugar. Nós temos tanto o Grêmio quanto o Inter, quanto o Juventude lutando para permanecer na primeira divisão. A gente não tem, até o momento, nenhum time representando o estado na Série B do Campeonato Brasileiro. Caxias liderou praticamente toda a primeira fase da Série C, não conseguiu o acesso. E a gente tem lá na Série D agora o Brasil, tem aí São José, tem São Luís, enfim, esses times todos estão disputando, né, o Campeonato Brasileiro da Série D. Então, o futebol gaúcho está cada vez mais perdendo relevância, está cada vez mais fraco, ele não está conseguindo ser representativo como sempre foi. A gente sempre teve clubes fazendo bonito no cenário nacional. E hoje a gente tem o futebol gaúcho como uma das vergonhas do futebol nacional. Se os outros clubes estão se organizando, se tem apoio forte da sua federação, isso faz toda a diferença. Porque o futebol também tem muita política. E se a tua federação local, a tua federação estadual, ela não te ajuda, ela não está junto contigo, as coisas ficam complicadas. Por que eu cheguei nesse ponto? Por que eu saí apenas de uma competição local para parar a nível nacional? Porque nem uma simples competição local a federação está conseguindo organizar. Está difícil a situação, está complicada. Há muita desorganização, há muita falta de informação também. Isso é importante a gente falar. Antigamente, quando era o Noveleto presidente da Federação Gaúcha de Futebol, cara, era só pegar o telefone e mandar uma mensagem para ele e dizer assim, ó, presidente, preciso conversar contigo. Tal horário, programa tal, rádio tal, isso aqui. E ele dizia, posso só 5 minutos. Na realidade, ele nunca ficava 5 minutos, né? Ele ficava sempre 10, 15, 20 minutos. Porque ele esclarecia absolutamente todos os fatos. E eu não estou dizendo que o Oxman não fala com a imprensa. Ele fala com a imprensa. Mas aí a gente não tem mais aquela linha direta. Acho que nem os clubes têm aquela linha direta com o presidente. Precisa passar por vários departamentos até chegar no presidente. Agora tem que ligar para a assessora tem que marcar a audiência, o pessoal da assessoria que vive lá dentro na federação sabe muito menos. Então a gente não tem mais essa linha direta com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Na época do Noveleto, a gente ligava para ele falava, ele esclarecia tudo e ele estava sempre presente. Tinha um jogo decisivo do Pelotas, tinha um jogo decisivo do Brasil, tinha um jogo decisivo, enfim, de qualquer time, o Noveleto sempre marcava presença, sempre abria uma janela para
a imprensa entrevistar ele, então a situação era muito mais acessível para trazer informação. E era isso que a gente apenas queria, levar informação para o torcedor, porque o torcedor ele fica desinformado, o torcedor ele quer saber o que está acontecendo, e aí fica aquele diz que me diz, e acaba que a gente precisa sempre entregar e apurar a melhor informação. Então, quando tem muita confusão, muito diz que me diz, aí fica difícil. A federação poderia simplesmente utilizar suas redes sociais, seus meios oficiais e ter garantido: jogo entre Pelotas e Aimoré será no estádio da Boca do Lobo. Ou até mesmo o TJD era para ter no julgamento, no resultado do julgamento, ter colocado: Pelotas começa a cumprir a sua perda de mando de campo a partir de tal data, por exemplo, a partir do dia 24 de novembro, que aí ficaria explícito que o jogo entre Pelotas e Aimoré seria na Boca do Lobo, porque ficou muita gente sem saber o que fazer, né? O Pelotas confirmou na sexta-feira que o jogo era ali, na Boca do Lobo, vai ser na Boca do Lobo. O Aimoré bateu o pé, o Aimoré tentou fazer com que o jogo não fosse na Boca do Lobo, tentou entrar com uma medida, foi indeferido o pedido do Aimoré, então ficou muito uma situação de extrema desorganização. Isso tudo saindo na imprensa, repercutindo em rede social, isso é muito negativo para a Federação Gaúcha de Futebol. Então, que a federação passe a organizar melhor os seus campeonatos. Além de ter feito campeonato que, vamos combinar, é quase varziano o campeonato, a Copa do segundo semestre, ainda teve muito problema ao longo da competição. Como eu disse, ou a federação dá um jeito, ou simplesmente admite que não consegue fazer um campeonato mínimo, porque vai ficar nessa situação em que um daqui, um de lá, um daqui, um de lá, e aí fica uma situação extremamente complicada. Beleza, pessoal? Então tá. Esse é o vídeo para a gente falar muito sobre essa confusão, sobre essa semifinais aí da Copa Rui Carlos Osterman. Até acabei não falando muito sobre os jogos, da expectativa sobre os jogos, até porque teve essa confusão e isso está se sobrepondo à questão do dentro do campo. Mas acredito que o Pelotas deu um passo e meio para passar para a decisão da Copa Rui Carlos Osterman, porque venceu um adversário como é a equipe do Aimoré, jogando dentro da casa deles e com muita dificuldade foi o jogo, né? Foi muito difícil, muita reclamação por parte do Pelotas em relação à arbitragem, que acabou dando um pênalti para o Aimoré. Na opinião dos colegas, foi pênalti, mas teve um pênalti no lance anterior para o Pelotas, pênalti em cima do Nicolas Ferre, que o árbitro acabou não dando. Depois, no segundo tempo, ele ainda tentou algumas faltinhas ali na volta da área ali para dar uma vida para o Aimoré, mas o Pelotas conseguiu fazer o seu gol da vitória ali nos instantes finais, sacramentar uma vantagem importantíssima. Acho que não tá nada ganho, tá? Pelotas precisa entrar para esse jogo como se tivesse 0-0. Não dá para entrar para esse jogo achando que já tá na final. Não é carne assada, tá? Não é carne assada e, claro, o Aimoré vem para fazer uma Copa do Mundo nesse jogo diante da equipe do Pelotas. Pelotas tá literalmente ali com o pé e meio na decisão, mas o espírito precisa ser esse: entrar para o jogo como se o jogo estivesse 0-0 e como necessitasse buscar o resultado e buscar a classificação. Não vai ter o Cristiano, que acabou sendo expulso no jogo de ida. É uma perda significativa, ele é o artilheiro do time. E Pelotas já não tinha aí o Cadinho também, né, que é um meia ofensivo. Então, Pelotas tem alguns problemas, tem algumas preocupações. Essa saída do Cristiano, ela é uma saída que preocupa, porque é um jogo em que o centroavante ele é muito importante, tá? Porque é um jogo em que a bola vai chegar muito nele e ele precisa prender essa bola lá na frente. O Aimoré vai tentar acelerar o jogo, vai tentar de todas as maneiras fazer com que o jogo ande. Então, para o Pelotas é importante
né, prender essa bola no campo de ataque, ganhar o jogo com a posse da bola, não entregar a posse da bola para o time do Aimoré, que vai tentar de todas as maneiras fazer os seus gols, fazer o seu resultado. Certo, galera? Então tá. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui no vídeo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até aqui o vídeo e dizer que estarei nesse domingo no estádio da Boca do Lobo, transmitindo aí para o torcedor Auro Cerulho, o Lobão, o Rei de Copas, nesse duelo contra a equipe do Aimoré. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.